Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, eu sou analista CNPI especializado em ações e nesse vídeo aqui de hoje a gente vai falar sobre uma das empresas que é muito procurada pelos investidores, que é a Copel. Inclusive aqui nesse vídeo eu já fiz uma análise bem detalhada sobre essa empresa, inclusive foi o vídeo mais assistido do canal, onde eu falei com bastante ênfase sobre um contrato de concessão que está prestes a vencer. Justamente por ser um contrato de concessão bem relevante dentro dos ativos da empresa, né, se refere à maior usina hidrelétrica da companhia, obviamente o mercado já antecipa, já precifica esse risco, até porque não só essa usina principal, mas outras usinas também têm seu vencimento próximo. Então quando isso acontece, obviamente o mercado já bate e bate bastante. Mas aqui eu venho complementar, na verdade até atualizar, sobre o que a diretoria tem feito para minimizar esses riscos e como que ela pode crescer ao longo dos próximos anos. Ou seja, vai perder um pouco de receita relevante no seu portfólio de ativos, mas o que a diretoria pode fazer para tentar recuperar um pouquinho aí desse dinheiro que ela vai perder. Então é nisso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Antes disso, vale até o comentário, que é algumas das minhas lives que eu costumo fazer no Instagram. Eu estava conversando com outro analista em que ele foi muito claro, né? Ele é uma pessoa que mora no estado do Paraná. Ele deixou muito claro para mim, e eu achei isso bem interessante, que hoje o estado do Paraná olha com olhos bem mais agradáveis para a Copel do que olha para a Sanepar. Né? O que seria isso? Hoje a diretoria, a gestão que foi formada, a Sanepar, ela é uma gestão muito mais ligada ao poder público. Enquanto que, por outro lado, a diretoria executiva hoje da Copel, ela já tem um mindset bem diferenciado. Então hoje, mesmo que a Copel ainda assim continue sendo uma empresa estatal do poder público, mas a própria diretoria ressalta que eles são uma empresa pública, mas que tem um mindset privado. Isso, na verdade, vai muito em linha quando eu também, pessoalmente, analisei essas duas empresas. A todo momento a gente vê a diretoria da Copel reforçando esse seu mindset bem mais focado em reduzir ativos, focar em produtividade, eficiência, aumentar a sua rentabilidade. Isso é muito presente na Copel. Inclusive, a diretoria também vem reformulando muitos processos internos. A partir de então, a diretoria agora mudou suas ações de tal forma que todas as suas classes negociadas na B3 vão possuir agora tag along de 100%. Esse talvez seja um dos principais pontos que os investidores sempre bateram muito na empresa. Afinal de contas, o tag along ele vem justamente para dar proteção aos investidores minoritários, que somos nós. Então agora, com 100% de tag along, aqui minimiza um pouco o seu risco de governança corporativa. Obviamente, mesmo sendo hoje uma diretoria muito mais aberta ao mercado, muito mais transparente, ainda assim o risco de governança corporativa vai continuar existindo. Afinal de contas, ainda é uma empresa estatal. A gente está vivendo agora justamente um ano de eleição e que pode haver a mudança do governador. Obviamente precisa acontecer, isso pode mudar toda a diretoria da Copel, pode haver então uma mudança novamente, né, de uma estrutura interna, de processos internos, de governança corporativa. Então olha só, mesmo que a gente ainda hoje elogie a Copel internamente, mas infelizmente a empresa ainda deve ser negociada a múltiplos um pouco mais descontados, porque ainda assim tem risco de governança corporativa, mesmo que não seja nessa atual gestão que venha a ser aí no futuro. Então esse comentário ainda é válido, mesmo que a empresa esteja nesse caminho aí bem interessante, que pode se proteger ali em relação ao conflito de interesse que vem acontecer no futuro. Agora, saindo do campo de governança, indo para o campo operacional, a gente entender um pouco mais da dimensão que o Copel tem em relação ao Brasil, juntando todas as suas usinas hidrelétricas, eólica e também solar, a empresa hoje tem uma geração de energia que corresponde a 2,9% de toda a geração de energia do nosso país. Em termos de transmissão de energia, isso corresponde a 2,2%, e em distribuição, aqui já pode ver um pouco mais sobre a relevância do estado do Paraná na economia do nosso país, representa cerca de 6,2% de toda a distribuição de energia aqui internamente. Hoje a Copel é uma empresa focada no estado do Paraná, mas seus ativos, na verdade, inclusive os ativos de geração, não são simplesmente ali exclusivos do estado do Paraná. Também tem, principalmente nas usinas eólicas, tem ativos no Nordeste e em outros estados. Então é uma empresa que mesmo focada em Paraná, mas ela consegue ter uma expansão, uma atuação mais nacional. Então, por a gente ter visto, né, essa maior participação em distribuição, também a gente poderia esperar que isso, na composição da receita líquida da empresa, quase 2/3 vem da distribuição e também comercialização de energia elétrica. Realmente um ativo muitíssimo relevante. Além disso, que a gente pôde observar ao longo desses últimos anos foi que a empresa agora começou a vender alguns ativos, aqui principalmente o ativo de telecomunicações, foi vendido recentemente por 2,5 bilhões de reais,
gerando um ágio de quase 1 bilhão, ou seja, foi uma venda muito bem feita do ativo de telecomunicação, já que esse não é o ativo core business, não é o principal foco da companhia. Além disso, a Copel também espera fazer a privatização do seu ativo de gás, a Compagás, ou seja, a companhia está vendendo ativos onde ela não quer mais focar. Ela quer se tornar mais enxuta, onde principalmente ela entende mais do negócio. E isso, na verdade, produz um efeito muito interessante. Porque se a gente analisar que ao longo da última década, a empresa consistentemente foi evoluindo, foi melhorando a sua eficiência e a sua lucratividade e também a rentabilidade. Então olha só, boas medidas em tentativa de enxugar a máquina da companhia proporcionaram a ela hoje muito mais economia. Inclusive, a partir disso, a empresa também pôde fazer demissão, programa de demissão voluntária de centenas de funcionários, reduzindo novamente a máquina da empresa, tornando a empresa mais enxuta com menos custos, obviamente melhorando bastante o seu ROI e a sua margem líquida. E agora, com uma enxurrada de dinheiro entrando no caixa da companhia, a Copel espera avançar em duas principais áreas. A primeira delas seria a geração distribuída, O que seria isso? Ativos de geração eólica e também solar, principalmente, como a gente já havia falado, na região Nordeste, onde é muito forte essas duas partes para fazer geração de energia, mas principalmente ainda na parte de distribuição. Se a gente vê de 2018 até 2020, 2021, a empresa cresceu quase 84% o tanto de investimento que ela fazia. Ou seja, a empresa espera modernizar todas as suas linhas que ela tem dentro das cidades, consequentemente conseguindo aumentar ainda mais a sua receita. Então olha só, é principalmente assim que a empresa espera contrabalancear aqueles ativos que ela vai perder em usina hidrelétrica. E melhor ainda, porque agora a empresa vai perder um pouco da usina hidrelétrica, mas vai diversificar a sua geração para usina eólica e usina solar. Ou seja, a empresa fica agora menos dependente da usina hidrelétrica. E agora, quando existir uma nova crise hídrica, que a gente sabe que no Brasil isso está virando recorrente, a empresa pode sofrer um pouquinho menos. Então, todo esse problema que vai acontecer, a empresa tem conseguido lidar de uma forma bem interessante, inclusive, podendo minimizar bastante os riscos dessa perda do contrato de concessão. Só que perceba até agora que eu só fiz elogios para a empresa. De fato, ela merece elogios, ela tem buscado essa constante melhora, ela tem realmente conseguido bons resultados a partir disso. Isso tudo continua sendo uma verdade. Mas se você entrar hoje, por exemplo, no site do Status Invest, você vai ver que os múltiplos, tanto os indicadores de qualidade, os múltiplos de preço, o dividend yield, correspondem a uma empresa que na verdade isso não é bem assim. Seria basicamente um retrato de uma empresa perfeita, afinal de contas tem uma rentabilidade gigantesca, um preço sobre lucro, um valuation, indicadores de preço muito baratos e ainda assim um dividend yield estourado, acima de 20%. Realmente seria uma empresa perfeita, que de longe a Copel não é. É uma empresa boa, com certeza é, mas longe de ser uma empresa perfeita. Eu digo isso porque em 2021 existiram vários efeitos não recorrentes, inclusive a entrada de dinheiro dessa venda de ativos, que consequentemente produziu uma inflação, um resultado muito mais inflado, o que não vai se repetir ao longo dos próximos anos. Então, o que a gente pode esperar talvez para 2022, segundo as expectativas do mercado para com a Copel, é que o lucro líquido possa cair pela metade. Então, olha só, se o lucro líquido pode cair pela metade, a gente está falando talvez que o dividend yield também vai ser impactado, já que a empresa não vai ter a mesma condição de distribuir dividendos. A gente está falando que o preço do lucro da empresa não mais vai ser o mesmo, que o ROI da empresa não é mais o mesmo, que a margem líquida da empresa não é mais o mesmo. Então, olha só, os principais indicadores que a gente teria para analisar a Copel, a gente vai ver que os indicadores não são recorrentes. Então, agora, corrigindo essas informações, esperando o lucro que o mercado projeta para a empresa para 2022, a gente chegaria a um preço do lucro de 7,5 vezes, ou seja, é uma empresa ainda atraente, mas bem na média do setor, nem mais barato nem muito caro em relação à média, nada demais, e ainda assim um dividend yield ao redor de 11%. Obviamente é um baita dividend yield, está bem aí acima talvez da média do setor, consequentemente muito bom, mesmo que não seja talvez no mesmo nível que hoje a gente vê na companhia. Então os dividendos também não vão ser tão altos mais, já que a companhia não deve vender mais ativos do mesmo porte que ela já vendeu anteriormente. Então esse é o cenário resumido. A empresa é boa, vem melhorando ao longo dos últimos anos, mas não é isso que você vê na tela do Status Invest. A empresa ainda tem muito que avançar, mesmo sendo uma empresa boa, não é nada tão mais chamativo do que a média do mercado. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo e espero você lá no próximo conteúdo. Se você gostou, inclusive, deixe aqui o seu like, sua inscrição no vídeo, porque assim você me ajuda a crescer. Agradeço a atenção e espero você na próxima. Valeu!